E é muito de caso para caso. Tem um juiz em São Caetano que ele já, todos os advogados, já tem uma fama, não sei nem se você conhece, que ele dá opinião pessoal na sentença. Não. Uma vez caiu com ele uma briga de um inventário, eu tava defendendo um dos herdeiros e tinha mais 4. Então, era o mesmo advogado cuidando dos 4 e eu cuidando desse 5º. Porque eles não estavam entrando em acordo, e ok. Quando foi para proferir a sentença, o juiz falou que era impossível ele ser só o do contra, que ele devia ter algum problema residual de infância, que ele tinha que se tratar. Ele achou uma coisa e colocou na porque sentença. só ele não estava de acordo com os outros irmãos, então o problema era ele, que ele tinha que se tratar porque ele estava usando do processo como vingança contra os irmãos. Sendo que não teve prova nenhuma de nada, de vingança, de briga, de nada. Era só um desacordo na distribuição dos bens. A hora que ele proferiu essa sentença, eu juro por Deus, eu comecei a dar risada, eu falei, não é possível. Aí, eu era sozinha no escritório, mandei mensagem para outros colegas, falei, aconteceu isso. O que você fez numa situação dessa? Ele, entrei com recurso para desembargador julgar no lugar dele, mas não tem o que fazer com um juiz desse. Eu faço o quê? Eu denuncio ele por dar opinião pessoal no processo? É que não pode, né? Porque tem lá... Depois o CNJ deu uma melhorada, na verdade, né? Depois de 2004, com a emenda constitucional que criou o CNJ, isso deu uma acelerada nos processos, porque começou a colocar meta, e o CNJ começou a cuidar mais severamente de alguns juízes que nas próprias corregedorias dos próprios tribunais tinha ali uma certa passação de pano. Você lembra aquele desembargador da praia que maltratou um guarda que estava mandando ele colocar máscara? Sim. Lembra? Sim. Amassou, jogou no chão. Sim, falou ele que tinha não. várias reclamações, tudo arquivada. Todas arquivadas no TJ. Então. Precisou um caso de repercussão e o caso ir para o CNJ para ter algum tipo de resultado. E quem que compõe o CNJ? O CNJ, qualquer pessoa pode fazer reclamação. Lá em Brasília. Mas é julgado por conselheiros do CNJ, que parte advogado. Tem um cara indicado pela OAB, um pela Câmara dos Deputados, um pelo Senado, o corregedor é do STJ, o presidente é do STF. Então já é mais difícil criar panelas, que nem a corregedoria. Veio um de cada lugar, assim. Um é da Justiça Federal, um é de alguma justiça estadual. Tem. Porque isso acaba... isso no judiciário é o que reflete também no executivo e no legislativo. E agora a gente vai falar um pouquinho de política. Porque é por isso que o brasileiro fala que no Brasil as coisas não funcionam. É por isso, porque quem julga geralmente é o ofensor, é a pessoa que detém poder e é muito fácil passar pano. E para consertar isso, porque as nossas leis, a letra da lei são perfeitas. Ao meu ver, elas são as mais completas do mundo. Só que na aplicação... é um pouco difícil, né? E esse é um senso comum, na verdade, né? A gente tem uma crise, atualmente, uma das piores crises, na verdade, de credibilidade do judiciário. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. Tanto que se a gente for ver, por exemplo, nos atos do dia 8 de janeiro, nós tivemos invasões e depredações na Câmara, aliás, no Congresso, né? Câmara e Senado, no Palácio do Planalto, que é a Presidência da República, e no STF, que é o Judiciário. E onde tem mais violência, tem mais atos depredados assim com violência, mais objetos quebrados, mais golpes em porta, Destruíram mais ainda foi no judiciário. Foi o STF. Foi no STF. Isso mostra que é muita coisa, né? Mas você não acha que o STF tá distorcendo? A gente tem assim... Aí agora vamos pra polêmica. Linha de frente. Vai levar um strike aqui. Mas, assim, a gente tá numa crise que poderia ser melhorada por alguns ministros. Por exemplo, a gente teve um discurso agora recentemente do ministro Barroso que não contribui em nada para a pacificação que a gente precisa. E vai ser o próximo presidente do STF. Como é que 50 e poucos milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro vão admirar ou vão se reconciliar com o judiciário brasileiro se o chefe do judiciário falou recentemente que derrotou o bolsonarismo? Assim, pode discordar, ele é cidadão, ele tem a opinião dele. Não, mas ele é um ministro. Imparcial. Exato, ele é um ministro. A imparcialidade não existe mais, né? Exato, porque para o juiz que tem um cargo privilegiado, ele tem coisas que nenhum outro servidor tem. Ele tem vitaliciedade, ele tem o maior salário do judiciário. E vários benefícios, né? Vários benefícios. Auxílio terno, gente. Ele está na cúpula de um poder da República.
ele também tem alguns deveres que outras pessoas não têm, como o fato de não misturar a vida pessoal, opinião pessoal, com a vida pública dele. Só que quem coloca ele lá? E é o presidente da República, né? E outra, é do juiz, ele não basta ser imparcial, ele precisa parecer ser imparcial também. Porque senão, mesmo que haja uma decisão imparcial, se não pareceu imparcial, caiu um descrédito e a gente tem um judiciário nesse nível de crise que a gente está tendo. E não só ele, muitos outros. Né? Muitos outros ministros, a maioria lá na exato. STF tá assim. Se você for ver um juiz de primeira instância, não pode ficar dando entrevistas por aí. Se der, ele vai ser certamente representado no CNJ. Vai ser punido, vai ser advertido. Mas lá na cúpula do judiciário, isso acontece direto. Quem é que julga os julgadores? Essa que é a questão, entendeu? Sim. Por isso que é uma crítica muito grande do CNJ ter vinculação com o STF. Do presidente do STF ser naturalmente o presidente do CNJ. Não poderia ter. O CNJ fica meio que refém, porque o presidente de um é o presidente do outro. Ou seja, ele vai ser o presidente do STF e também vai ser presidente do órgão que julgaria. Mas o presidente é só porque ele orienta os processos das coisas? Tô te perguntando como cidadão comum, tá? Tipo, porque o nosso público, ele não tem esse nível de conhecimento e é muito importante a gente deixar claro o que é competência de um e o que é competência de outro. O presidente, ele só preside ali a ordem das coisas, a ordem dos fatores que muda o resultado, ou ele tem o poder de veto? É assim, o STF é o órgão máximo do judiciário e o CNJ seria o órgão de controle de todo o judiciário. Não só do STF, do STJ, mas de todos os tribunais do país, todos os juízes do país e tal. Acontece que o fato do presidente do STF ser, por força de lei, ou da própria Constituição, também o presidente do CNJ, ou seja, quando muda o presidente do STF, ele já assume o STF e o CNJ junto. A gente tem uma dificuldade muito grande no CNJ, porque apesar do presidente não votar na maioria dos processos, tem alguns que são competência exclusiva dele, mas na maioria ele só preside a sessão. Mas ele está presente. Ele é o presidente da sessão, ele é o líder daquele grupo de pessoas. Como é que aquele grupo de pessoas vai votar alguma coisa contra o líder ou o tribunal do líder? Essa que é a questão. É uma coisa que vai além. A própria além convivência já inibe qualquer iniciativa de alguém que pudesse advertir um ministro ou qualquer coisa assim, entendeu? Até porque, assim, são indicações políticas que compõem também o CNJ, né? Não só do presidente da República, mas da Câmara, do Senado, do próprio Judiciário. Então, são pessoas que, por indicação política, claro que vão ter que honrar aqueles que o indicaram. Imagine só, os senadores indicam um representante para o CNJ e esse representante no CNJ começa a pegar no pé de um ministro do STF. O ministro do STF vai falar: quem indicou? Senhores senadores? Opa, tem um processinho seu aqui. Não é? Aí que tá a falha no sistema, né? Porque se a gente fala que o Brasil, na verdade, ele é governado pelo povo, é uma grande ilusão. Assim, esse sindicalismo de indicações políticas não é o ideal. Só que a gente também não tem um modelo que supere isso. Teria assim, que reformar a Constituição, tudo. Precisaria de uma reforma assim, que proposta tem de todo lado, mas até hoje não se viu nada que pudesse ser melhor do que o sistema que a gente tem hoje. Por exemplo, tem quem diga que tem que ter mandato para os ministros do Supremo. Eu acho que não tem que ter. Tem quem diga que não é bom o foro privilegiado. Eu acho que é bom que tenha. Assim, mas são opiniões. Até hoje a gente não sabe, só testando. Tem que mudar. E aí você vai mudar, já precisa dar muito errado. Mas você acha que vai mudar um dia? Dificilmente vai mudar que não seja para favorecer os próprios políticos. Essa que é a questão. Porque são eles que têm o poder de mudar ou não. Exato. Como que E uma pessoa que entra querendo mudar tudo, é difícil chegar lá se ela for do contra. Quem mudaria? A Constituição. Como que a Câmara dos Deputados e os senadores vão fazer uma emenda à Constituição para falar que nem a Câmara e nem o Senado não vai indicar mais membro para o CNJ, por exemplo? Não tem como. Não tem como. Entrou num ciclo, entendeu? Sim, ficou vicioso já. E aí a pessoa que entra por baixo e quer mudar tudo não sobe. Exato. Porque para subir precisa ser do bom grado de todo. A não ser que seja uma pessoa muito maliciosa de mostrar seu até chegar lá em cima, chegou lá em cima, distorcer completamente o andamento
de todo a carreira política dela, né? E isso sim, é muito impossível. difícil. Muito difícil, muito difícil. A gente tem um cenário político difícil, né? Que fica gerando crise toda hora. É no judiciário, é no legislativo, é na presidência, nos ministérios, que tá essa conversa essa semana aí de mudança já nos ministérios também. Então, Sim. assim, tem crise atrás de crise, não falta assunto para comentar, viu, Tá? Isso não. Isso você... Crise é uma coisa que você nunca vai ter na sua carreira como comentarista político. Porque você vai... O seu... Não vai faltar trabalho. Exato. Não vai entrar em crise profissional. Você Exato. porque você fala das crises, né? Exato.